Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo bem legal. Talvez você já possa ter pensado como que houve a classificação do que é uma substância básica, do que é uma substância ácida. Hoje nós trabalhamos com a questão dos íons, lembram? Ácido, H+, sempre, bases, OH- sempre. Hoje a gente trabalha assim. Mas durante um bom tempo, galerinha, as pessoas identificavam as substâncias, pelo paladar. É algo que nós não vamos fazer e nem devemos, tá? A gente não pode sair por aí provando substância. Vai que a tua língua cai, né? Mas antigamente se fazia isso, né? As substâncias ácidas têm sabor azedo e aí dá aquela sensação de salivação na boca e tudo mais. As substâncias básicas têm sabor adstringente, ele dá aquela sensação de que está travando a boca. Aí você pode pensar, bom, o azedo a gente conhece porque provavelmente já chupou uma laranja azeda ou já provou limão e a gente sabe como é a sensação. Mas o que é sabor adstringente? Você sabe? Quem dentre vocês já comeu uma banana e ela estava verde? Eu já. Me enganou, a casca estava amarela. Quando eu provei... Qual é a sensação que dá na boca? Quando você coloca, parece que ela vai travando, parece que tira a saliva da boca da gente. É uma sensação totalmente diferente, totalmente oposta do azedo, não é? Essa sensação que a gente tem que trava a boca, a gente fala trava a boca, é a sensação do sabor adstringente. Supostamente as substâncias básicas, de um modo geral, elas teriam esse sabor. E as substâncias ácidas, de um modo geral, teriam o sabor azedo. Lógico que a gente não vai sair provando, mas a gente também não tem como estar analisando em casa, por exemplo, a concentração dos íons, se vai ter mais íon H+ do que OH- para a gente saber se uma substância é ácida ou se uma substância é básica. Mas a ciência ela é uma coisa tão perfeita que nós temos sim outras maneiras de identificar se a substância é um ácido ou é uma base. E é sobre isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E eu vou ensinar para vocês que vocês podem fazer isso em casa também. Não tem nada perigoso, não vai explodir nada, tá? Vou logo avisando, quem quer botar fogo na sua casa não vai ser na minha aula. Vamos lá para a gente conhecer o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre medindo a acidez de uma solução, ou seja, nós vamos falar sobre o pH. E quando a gente fala para a gente medir a acidez de uma solução, a gente tem que levar em conta todo o conceito que nós já aprendemos sobre ácidos e bases. A gente viu já desde a nossa primeira aula sobre funções químicas que, segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos são compostos que reagem com água e sofrem ionização, originando um único cátion que é o hidrônio. Tá aqui, Já as bases são compostos que, em meio aquoso, sofrem o quê? Dissociação iônica. Nesse caso, elas vão liberar um único tipo de ânion, que é a hidroxila. Tá aqui, representado. Isso aqui, galera, vocês têm que lembrar sempre. Ano que vem eu não vou precisar. Ano que vem você vai precisar de novo, tá? Vou logo avisando. Vai precisar assim que vocês vão passar de ano e ano que vem é o primeiro ano e vocês vão trabalhar isso novamente, só que mais aprofundado. Então, a gente já viu aqui que a gente consegue identificar ácido e base pelo tipo de íon que a substância vai liberar em meio aquoso. Mas existem várias substâncias diferentes no nosso cotidiano. Aqui é fácil, eu levo lá no laboratório, faço a medida das concentrações dos íons, mas e no cotidiano? Além de soluções químicas usadas em laboratórios e indústrias que apresentam diferentes tipos de acidez e basicidade, nós temos também substâncias que fazem parte do nosso dia a dia. Só para citar um exemplo aqui, e acho que muita gente não sabe, o café é ácido. Ai, professora, mentira! Quando você está tendo uma crise de gastrite
que infelizmente está sendo mais comum do que a gente pensa. Qual é um dos primeiros alimentos que o médico corta? Cafezinho preto. Porque o café, ele é uma substância ácida. Mas quase todos sabem que o ácido sulfúrico, por exemplo, ele é um ácido bem mais forte que o café. O café ele é uma substância ácida que ele pode, com o tempo, se você tiver numa crise sensível do seu estômago, te causar alguns probleminhas, né? Intensificar. Mas entre o ácido do café e o ácido sulfúrico, eu acho que quase todo mundo já sabe que o sulfúrico ele é um ácido muito forte, que ele corrói com grande facilidade matéria orgânica, né? Já o café tem gente que não, meu café ele não é azedo, eu tomo meu café todo dia, ele é docinho. Mas o café por si, ele é uma substância ácida. Assim, para medir o grau de acidez e basicidade, quando eu falo acidez, eu estou me referindo aos ácidos. E quando eu falo de basicidade, como o próprio nome diz, eu estou me referindo às bases. Então, assim, para a gente saber se uma solução é ácida ou se uma solução é básica, foram criadas escalas de pH e pOH, respectivamente. Acidez, eu falo de pH, basicidade, eu falo de pOH. A gente pode fazer a medida de pH. Aí você pode pensar, professora, mas isso é uma coisa que só dá para fazer no laboratório, eu não tenho como fazer no dia a dia. Como que eu ia saber que o meu café é uma substância ácida? O ácido sulfúrico a gente sabe, a gente vê na TV, nos filmes, nos desenhos animados, mas o café eu não sabia. E como é que eu iria descobrir? Bom, a escala de pH, ela é formulada a partir de cálculos matemáticos, tá, gente? E eles vão expressar a concentração dos íons na solução. Que íons? Íons H+, e OH-. Para determinar o valor do pH, é utilizado uma equação matemática, em que isso aqui, ó, está representando a concentração de hidrogênio em mol por litro. Então, aqui, quando a gente tem que a concentração do hidrogênio é maior que 10 elevado a menos 7, para a gente saber o pH, a gente vai usar no logaritmo. Calma, galera, que nós não vamos fazer isso na nossa aula e vocês não serão cobrados sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que a partir desse cálculo do logaritmo, a partir da concentração dos íons, o resultado, quando ele é obtido e a gente tem, por exemplo, um pH menor que 7, nós temos o que nós consideramos como ácido. Quando o pH for maior que 7, aí a gente tem a substância que nós consideramos base. Então, nós vamos ter uma escala de pH, tá? E essa escala de pH, ela vai sair de 0 até 14. E o 7, ele é o nosso meio, a nossa referência ali vai ser o 7. pH abaixo de 7, substância ácida. pH acima de 7, substância básica. Na escala de pH, as substâncias cujo pH é menor que 7 são classificadas como ácidas. Aquelas que vão apresentar pH maior que 7 são classificadas como básicas. E aquelas que apresentam pH em torno de 7 são consideradas neutras, nem ácidas, nem básicas. Veja na imagem a seguir alguns exemplos de substâncias ácidas e básicas e neutras. A gente vai ver já já no nosso exemplo. Olha só, aqui é a nossa escala, iniciando em 0, terminando em 14. A partir dos cálculos de concentração dos íons, a gente determina o pH e o pOH. pH, né, ácido, pOH, básico. Quando a gente tem uma substância que o pH seja em torno de 7, essas substâncias elas são ditas como neutras. Por exemplo, a água, ela é para ser uma substância com pH 7. A água ideal ela é para ser uma substância com pH 7, nem ácida, nem básica, uma substância neutra.
Só que algumas garrafinhas de água mineral, se vocês forem olhar com cuidado nos rótulos delas, vocês vão ver que o pH ele é em torno de 5,5, 4,5. Então, estaria mais ou menos entre essa região aqui e essa daqui, nas águas minerais que são vendidas em garrafa. Nessa situação, essa água ela vai ser levemente ácida. Ela vai estar com pH inferior a 7. Em outras situações, se você tivesse, não é comum de acontecer, essa mesma água com pH acima de 7, ela seria uma água básica. Então, só para a gente fechar, quanto menor o pH, maior a acidez de uma solução. Então, vamos voltar aqui, ó. Ele está dizendo que quanto menor for o pH, maior a acidez de uma solução. Então, o pH que estiver mais próximo de 0 significa que eu vou ter um ácido mais forte. O pH que estiver mais próximo de 14, o pOH, eu vou ter uma base mais forte. Então, sempre observe, professora, o pH lá diz que é 3,5, então ele é um ácido fraco. Não, em relação a uma substância que o pH seja 6, a substância que for 3,5, ela vai ser mais ácida. Quanto mais para cá, para o lado do 0, mais ácida vai ser a sua substância. Quanto maior for o pH nesse sentido aqui, para o 14, mais básica é a substância. É isso que ele está falando. Então, quanto maior o pOH, que é o pOH, tá, galera? pOH, erro de digitação. Maior a alcalinidade de uma solução, ou seja, ela vai ter uma menor acidez. Quanto maior o pOH, maior o pH, tá certo. pH tá certo, tá? Porque eu tô falando só da escala em pH, tá certo? Quanto maior for o número aqui, do pH, nesse sentido aqui, mais básica ela é. Porém, em muitos casos são utilizados também indicadores ácido-base, ou seja, substâncias que mudam de cor com o pH da solução. Nessa questão dos indicadores, galera, é muito bacana. Por quê? Porque se a gente está numa situação onde nós não temos como definir o pH através do cálculo da concentração, eu não tenho como calcular os íons que estão ali, se é H+, se é OH-, mas eu preciso identificar se uma substância é ácida ou se ela é básica. O que eu posso estar fazendo? Aí entram os nossos indicadores que salvam a pátria. Por quê? Porque se você conhece o indicador que você vai usar, exemplo, a fenolftaleína, é um indicador sintético, onde ela é produzida para identificar se uma substância é ácida ou básica. O que acontece? A fenolftaleína, ela tem uma propriedade de alterar a sua coloração de acordo com a acidez do meio, de acordo com a variação de pH. Quando ela se encontra em meio ácido, ela é incolor. Quando ela se encontra em meio básico, ela vai para uma coloração diferente, vai para uma coloração rósea, meio avermelhada. Então, se eu tenho lá uma substância que eu não sei se é ácida, se é básica, mas eu conheço a fenolftaleína, eu sei a cor que ela adquire em cada meio e eu adiciono esse meu indicador lá na minha solução, a cor que aparecer para mim vai poder definir se eu tenho uma substância ácida ou básica. Tranquilo? Então, essa é a facilidade de se usar os indicadores. Mas vamos continuar que a aula não acabou, não. Então, aqui, isso significa que quando esses indicadores de pH são colocados em contato com uma solução ácida, eles vão ter uma determinada coloração. Mas quando a gente coloca em meio básico, eles vão apresentar uma outra coloração. Então, não vai ter como confundir, galera. Por quê? Porque quando tiver no meio ácido é cor X e somente X. Quando tiver no meio básico, cor Y e somente Y.
Ah, professora, mas por que a senhora não fala as cores? Porque nós temos mais de um tipo de indicador e cada indicador possui uma propriedade e uma coloração específica. Por isso que eu não posso falar uma cor exata. Então aqui, ó, existem muitos indicadores, tais como os mostrados na tabela abaixo. E aí ele vai ter lá o seu pH e os pontos de viragem, que é a coloração. Olha só. Olha a quantidade de indicadores que nós temos. Nós temos o violeta de metila, azul de bromofenol, alaranjado de metila, azul de bromotimol, vermelho de metila, vermelho de fenol, fenolftaleína, timolftaleína, amarelo de alizarina. E assim, ó, quando o pH é baixo, entre 0 e 1,5, nós vamos ter um azul, nós vamos ter uma cor amarela, pH baixo do ponto de viragem. E aí, de acordo com o tipo de pH, nós vamos ter a mudança de cor. No pH baixo, ou seja, o pH mais próximo de 0, abaixo de 7, a fenolftaleína, ela é incolor. Então, se eu coloco ela no meio de uma solução e não tem alteração de cor nenhum, essa solução provavelmente é ácida. Mas, se eu coloco essa mesma fenolftaleína em uma solução e ela fica rosa, carmim, é uma solução básica. O pH aqui é um pH mais elevado, um pH acima de 7. E assim vai indo, ó. Então, de acordo com o tipo de indicador que você usa e a cor que ele apresentar na solução, você pode determinar se aquela solução é ácida ou básica, porque esses indicadores, eles variam de cor de acordo com o pH. Olha só. Aqui a gente tem alguns exemplos de pH e de acordo com aqui a escala do indicador, a gente vai desconsiderar qual seria o indicador que está sendo utilizado, mas vamos pegar aqui, ó. O 7 é o nosso ponto neutro. E se você usar um indicador e as substâncias que estiverem abaixo aqui, ó, do 7, serão substâncias que obrigatoriamente tenham que apresentar essas colorações. As colorações do verde mais claro até o vermelho. Então, vamos pegar aqui, ó, o abacaxi, o limão, eles estariam entre essa região aqui, ó. Significa que são substâncias ácidas e não substâncias básicas. Se eles estivessem nesse lado aqui da coloração, seriam substâncias básicas. Indicadores ácidos e básicos e produtos do cotidiano. Lembra que eu falei que nem sempre dá pra gente ir no laboratório e ver se uma substância é ácida ou básica? Pois é. Por meio do uso dos indicadores, que podem ser esses aqui, ó, indicadores. A solução de fenolftaleína, que ela é um indicador sintético, mas nós também temos o extrato de repolho roxo. É o repolho roxo, esse que a mãe da gente usa nas cozinhas para fazer aquela carne cozida gostosa, aquela sopa. Pois é, ele também pode ser utilizado como indicador. Trapos brancos umedecidos com suco de uva. Trapos brancos umedecidos com suco de amora. Através do uso desses indicadores, é possível fazer a distinção entre meios ácidos e básicos. Olha só o exemplo aqui do resultado. A gente pegou algumas substâncias do cotidiano. Vinagre, suco de limão, refrigerante, solução de bateria, solução de amônia, leite de magnésio, sabonete e o limpa-forno. E aí a gente colocou um pouquinho de cada uma amostra de fenolftaleína, extrato de repolho roxo, suco de uva e suco de amora e observou as mudanças de coloração. Lembra que a fenolftaleína nós falamos que quando ela fica incolor, a nossa substância é ácida? Então, ó, ela ficou incolor para o vinagre, olha só, para o suco de limão, para o refrigerante e para a solução de bateria, para o líquido de bateria. Então, a gente pode dizer que essas substâncias aqui, elas são ácidas.
Ela ficou rosa para quem? Para a solução de amônia, para o leite de magnésio, para o sabonete e para o limpa-forno. Mas se a gente utilizou o repolho roxo, o extrato de repolho roxo, olha a diferença de cor. Essas mesmas aqui, ó, vinagre, suco de limão, refrigerante, líquido de bateria, eles ficaram na cor vermelho. Também são ácidos, porque essa é a cor que o extrato de repolho roxo fica quando o pH é baixo. Quando o pH é acima de 7, ele fica na coloração verde. Então, ó, deu certinho. A gente pode observar que todos os indicadores foram precisos. O suco de uva ficou avermelhado em todas as substâncias consideradas ácidas e azuladas em todas as substâncias consideradas básicas. Nós não tivemos variação, erro de coloração em nenhuma das nossas amostras. Então, se você tiver curiosidade de saber se uma substância é ácida ou básica na sua casa, você pode utilizar esses extratos aqui, ó, e adicionar na tua amostra e observar a mudança de coloração. E lembrando, o repolho no ácido ele vai ficar com uma coloração mais para o vermelho e quando ele estiver no meio básico ele vai ficar mais para o verde. O suco de uva, avermelhado e azulado. O mesmo vale para o suco de amora. E aí a gente finaliza mais uma aula com esse conteúdo super bacana. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês fiquem antenados com a gente, que nós temos mais aula pela frente. Até a próxima!